Oi pessoal, eu sou a Gleice, seja muito bem-vinda ao meu canal e aqui nesse vídeo a gente vai fazer a nossa primeira aula de balé juntos. Bora começar? Você vai precisar de um tapetinho, se você tiver daqueles de yoga pode ser, e se você não tiver, assim como eu, você pode pegar um tecido para você dobrar ele e ajeitar num tamanho confortável para você não deitar no chão. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no canal, porque eu tô começando e isso é muito importante para o canal poder crescer. Então, bora começar! A gente vai começar sentado índiozinho, pensando em sentar no bumbum e não na coluna, tá? Então, senta nos isquios e cresce a coluna o máximo que você puder, como se o topo da cabeça fosse em direção ao teto. Então, no início da música, a gente vai começar crescendo, 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 só buscando esse crescimento, esse espaço entre as vértebras e tentando separar a cintura do quadril. Então, a gente vai só crescer. Cresce, 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 cresce 8 tempos. Aí a gente vai começar movimentando a nossa cabeça para sentir o pescoço. Então, você vai tombar cabeça para a direita, como se a orelha fosse chegar lá no ombro. Só cuida para esse outro ombro contrário aqui não subir, tá? Mantém ele para baixo. Então, amplia essa distância e vai voltar. Aí, vou fazer isso pro outro lado. Eu cresço, cresço, cresço e vou pro outro lado. Tomba, 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 ampliando essa distância e volta crescendo o topo da cabeça pro teto, certo? Aí eu vou fazer uma meia voltinha, eu vou pro lado, aí daqui da lateral eu vou trazer o queixo pro peito, olha lá como se fosse grudar, tá? E aí carrego pro outro lado e vem crescendo. Aí eu vou voltar, tomba pra lateral, sente o pescoço, gruda o queixo no peito, traz pro outro lado e volta crescendo, certo? Tudo isso sempre crescendo a coluna. Aí a gente vai fazer 4 ombros para trás. O maior círculo que a gente puder. Gira e deixa lá atrás. Gira e deixa lá atrás. Gira, deixa lá atrás. Última vez, são só 4 vezes, deixou lá atrás, tá? Aí pelos cotovelos, a gente vai começar o movimento dos braços. Então o ombro fica para baixo e os cotovelos vão subir. Esse daqui, depois do cotovelo, vão vir as mãos. As mãos no balé, elas são assim. Deixa eu pegar uma caneta para mostrar. Então a gente vai esconder o dedão aqui e aqui. E cuida para fechar os dedos. Com o tempo, as mãos elas vão dar uma soltadinha, tá? Elas vão ter um arzinho no meio. Mas para ensinar certo, a gente ensina assim, a gente aprende assim, grudadinho, escondido. E com o tempo depois ela relaxa um pouquinho, tá? Então, fizemos depois dos ombros, cotovelos e mãos. As mãos é como se elas estivessem olhando para vocês, como se fosse um livro, você olha para a mão e consegue ver a mão. Se eu não fizer isso, ela muito provavelmente vai ficar assim para baixo, tá? Que é o que às vezes acontece. Então deixa as mãos olhando para vocês e os dedões escondidos. Então essa é a nossa primeira posição dos braços no balé. Ou seja, lá na frente do umbigo, cuida para não ficar muito alto. E a gente vai carregar essa primeira posição, alinhada com o umbigo, lá para cima, para frente, na verdade, da cabeça, certo? Para a terceira posição. Essa posição aqui é sempre imaginando como se os dedos estivessem conectados, os dedos do meio. É como se fosse encostar para fechar a roda, fechar o círculo, mas não encosta. Então tem os 2 dedinhos ali no meio. E a gente leva lá para cima, sempre que for mexer o braço, sem mexer o ombro. Então eu levo lá para cima, mas eu não vou subir o ombro. O ombro fica e o braço que sobe, tá? Aí, lá da terceira, a gente vai abrir longe pelo dedinho, como se tivesse uma cordinha pelo dedinho puxando
para a gente fazer a segunda posição. Então, primeira posição, terceira posição, segunda posição. Alguns chamam essa posição aqui de quinta, dependendo do método de ensino. Então, eu ensino como primeira, terceira e segunda, tá bom? Essa nossa terceira, só cuida também para ela não ficar em cima da cabeça. Ela é um pouquinho para frente, é onde eu consigo olhar longe com o meu olhar na linha dos olhos. Então, sem virar a cabeça, eu olho com os meus olhos para cima e eu consigo ver o meu dedinho se mexendo. Ou seja, se for muito para trás, eu não vejo o dedinho. Aí não é. Agora, se eu olho para cima sem virar a cabeça e o meu dedinho tá mexendo, significa que eu tô na altura certa da terceira posição, ou quinta, tá bom? Então, fiz cotovelos, mãos com o dedão escondido, palma da mão olhando para vocês e braço lá longe, tá? Na linha do umbigo. Aí eu vou subindo para a terceira, abro enorme para a segunda pelo dedinho que puxa, como se fosse uma cordinha do dedinho puxando a mão. E eu vou descer, demi-bras, tá? Também, nunca atrás, sempre numa diagonalzinha da frente, os braços, tá? Aí, fizemos as posições do balé, a gente vai fazer um alongamento da coluna. Mais uma vez, passando pelas posições do balé, só que agora só com uma mão. Então, eu vou fazer mão direita, lá na frente do umbigo, e subiu. E aí eu vou puxar minha coluna para cima e vou alongar a lateral. Nesse alongamento lateral, é importante que o bumbum não saia do chão. Então deixa o bumbum no chão e vai bem longe, 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 longe com a coluna, tá? Aí eu vou voltar ainda mais longe, como se eu fosse encostar lá no teto. E o braço ele vai abrir pela lateral até chegar na posição que a gente estava antes. Aí eu repito com o outro braço. Faço na primeira, lá na frente, lá longe, na linha do umbigo. Olho lá na terceira. Aí eu primeiro alongo a coluna, vou para cima e para longe. Lembrando de deixar o bumbum no chão. Pode fazer essa cabeça ficar de perfil, tá? Olhando lá para sua unha da mão de baixo. Aí eu volto maior ainda, crescendo, 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 crescendo. E o braço volta pela lateral para a posição demi-bras. Então, o objetivo desse é que a gente sinta e deixe, né, alongar essa nossa lateral da coluna, tá bom? Voltamos e a gente cruza as mãos lá atrás da nuca e nós vamos olhar lá para a direita. Eu vou cruzar, 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 cruzar o máximo, cruzar não, torcer o máximo que eu puder e eu vou voltar, voltar, voltar. Aí pro outro lado, vai, vai, vai e volta, volta, volta. E aí, respira. Esse braço vai vir lá para a terceira de novo e eu vou alongar a coluna lá na frente. Alonga longe, 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 com o bumbum no chão e vem desenrolando. Aí a gente troca a perna de índiozinho, então tava no índiozinho, troquei pro outro índiozinho e vou fazer a mesma coisa, ó, cotovelos, mãos, subir para a terceira, da primeira para a terceira, alonga a coluna, então me puxo com o topo da cabeça para cima, abro espaço entre as vértebras e alongo lá longe, relaxa os ombros e vai mais longe que você puder. Fica, 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 fica. Vou desenrolar e para terminar, eu vou terminar como eu comecei, de índiozinho com a mão no joelho, tá? Então, eu sei que parece muita informação, porque são várias coisinhas que vão se conectando e é tudo novo, mas calma que eu vou estar fazendo tudo junto e eu vou estar falando, e o balé é um aprendizado constante, então a cada aula as coisas vão fazendo mais sentido
e vai ficando mais fácil entender as coisas, você já vai entendendo os caminhos. Então, se pareceu muita coisa, calma, porque eu vou estar com você guiando e a cada aula vai fazer mais sentido, tá bom? Então, eu vou recapitular rapidinho. A gente começa com a mão no joelho, crescendo o topo da cabeça, sentados lá no bumbum, não na coluna. Então, cresceu, 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 cresceu. Aí fica crescendo, 8 tempos crescendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí eu vou pesar a minha orelha lá pra direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou voltar lá pro teto, crescendo a coluna 8. Lá pro outro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou voltar crescendo 8. Aí eu tomo mais uma vez, só que agora 1, 2, levo lá pra baixo. 3, 4, levo pro outro lado. 5, 6, volto crescendo 7, 8. Vou voltar. 1, 2, leva lá pro queixo. Queixo no peito, né? 3, 4. Na lateral 5, 6, volta enorme 7, 8. Ok? Aí eu faço 4 ombros para trás, círculos enormes, para a gente poder abrir espaço nessa articulação, né? Movimentar bem. E aí no quarto eu vou deixar acomodado lá atrás. Então é como se os meus ombros eles fossem criar um espaço e se acomodar. Então as escápulas vão se acomodar ali para trás para melhorar a nossa postura. Aí terminamos os ombros, começamos a parte do port de bras. Port de bras é uma dança dos braços, tá? Os movimentos dos braços. Então a gente começa os cotovelos e as mãos. Primeira posição. Aí eu levo lá para a terceira, lembrando que eu vou olhar para cima e ver se meu dedinho tá mexendo, para ver se não passou muito do ponto. Aí, enorme pelo dedinho, lá longe, bem na diagonal da frente do corpo, eu abro para a segunda posição e aí eu vou descer, tá bom? Aí eu faço primeira e terceira, subiu, 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 subiu e vou longe. Ah, eu errei o braço porque eu tô fazendo ao contrário de vocês. Deixa eu ver. Subiu, subiu, subiu e vai longe. Aí fica alongando um pouquinho e vai voltar maior ainda e abriu pela lateral. Aí eu faço o outro lado. Primeira e terceira, cresce a coluna. Aí vai longe na lateral, fica, 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 fica. Se for muito difícil pôr o cotovelo no chão, põe a mão só, tá? Vai aonde você sentir alongar. Aí volta enorme e voltou pela lateral, certo? Terminamos a coluna lateral, a gente cruza a mão e vai torcer como se fosse um pano. Então o bumbum fica parado, mas os ombros bem abertos, tá? Não deixa ele fechar. Bem abertos os cotovelos, eles vão torcer e voltar. Final a gente só vai lá pra cima e alonga. Aí para voltar daqui é muito importante desenrolar. Deixa o queixo grudado no peito e desenrola a coluna. Aí troca de índiozinho e antes de alongar de novo a coluna, a gente passa pelos cotovelos e mãos. Vem para a terceira, cresce a coluna, alonga, longe, longe, longe e vem desenrolando e acabou como começou, tá? Só cuida para não terminar assim, sempre crescendo. O objetivo desse exercício aqui é que a gente esteja crescendo a nossa coluna e fortaleça a musculatura para deixar a gente assim. Então, por mais que canse as costas, não descansa, tá? Continua crescendo porque assim a musculatura vai aprendendo a ficar alongada desde agora, tá bom? Então não relaxa a coluna, alonga, cresce, 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 separando a cintura do quadril, tá bom? Então bora começar? Senta nos isquios, cresce a coluna, cresce o topo da cabeça em direção ao teto, mão lá no joelho e não deixa o ombro para frente. Já antes de começar o exercício, já começa com o ombro lá para trás. Então tô crescendo pro teto com pescoção de girafa e bora!
5, 6, 7, 8. Vou só crescer, separando a cintura do quadril, respirando e crescendo, 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 crescendo. A cabeça vai tombar longe. 2, 3, 4, 5, 6 e volta enorme. Tomba pro outro lado. 2, 3, 4. Deixa pesar. 7, volta 8 e vou lateral e embaixo, ao lado e volta e pro outro lado, longe e embaixo, ao lado, voltou e 4 ombros, eu giro, acomodo, giro enorme 3 vezes, agora eu vou deixar. Vem os cotovelos pra cima, vem as mãos lá na frente, na linha do umbigo, mãos pra vocês. E levo lá pra terceira, longe, 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 lá em cima. Olha pra cima e confere. Abriu e desceu. Vou pra primeira. Longe, 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 longe. E agora eu levo lá pra terceira. Aí antes de descer eu cresço a coluna e vou longe, alongar, olhando lá na mão. Deixa o bumbum no chão e alonga longe. Esconde o dedão da mão de cima. E vai voltar ainda maior do que antes, longe lá no teto. No teto. E abriu pela lateral. Agora é outro lado. Na primeira, fica lá longe na linha do umbigo. Esconde o dedão, o cotovelo pra cima. E levou pra terceira. E cresceu a coluna. E desce longe. Olha lá na mão. E fica alongando bem lateral. Não fecha, abre. E volta enorme. Abre pela lateral. E vou cruzar as duas mãos atrás da cabeça. E vou torcer. Fica lá. Torce, 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 torce. E vem voltando pra frente. E outro lado. Olha lá pra trás. E vem crescendo, crescendo, voltando. Aê, braços pra terceira. Esconde o dedão. Cresce a coluna e vai lá na frente. Mais longe que puder, com o bumbum no chão. E sempre respirando. Testa no chão, se puder, respira. E cada vez que puder, vá um pouquinho mais longe com os dedos. Caminha pra frente, mas relaxa o ombro. Agora a gente vai desenrolar. Desenrola. Vem construindo a postura. E troca de desenho. Trocou. Cresceu, cresceu, cresceu. E vem cotovelos. Mãos na primeira lá longe na frente do umbigo. E levou para a terceira. Confere ver se está na altura certa. Se não passou do ponto. E alongou. E foi lá na frente. Relaxa a coluna. Deixa o tronco pesar. Relaxa o ombro. Relaxa o pescoço. E se puder caminhar com os dedos mais longe, caminha mais. Sempre respirando. Só mais um pouquinho, vai longe. E vem desenrolando, desenrola, desenrola, desenrola e cresce a coluna.
gente, deixei a música porque é uma delícia ouvir até o final, né? Então, bora! Ó, a gente vai começar o próximo, vou mostrar de lado, tá? O próximo é pra gente mexer os pés. Pra mexer os pés, eu vou tirar a sapatilha pra mostrar. Os dedos, eles não podem esmagar. A gente vai pensar sempre em alongar. Então, ao invés de eu fazer isso, esmagar os dedos, eu vou buscar alongar os dedos. Então, são duas partes do pé que eu vou mexer. O tornozelo e os dedos. Os dedos é como se eu fizesse isso e não isso. Não é isso daqui. Isso não é esticar o pé, tá? Cuidado que isso deixa tensão no dedo. Então, o que a gente vai começar? Vai começar fazendo flex. Só que para fazer o flex, eu penso que não é o dedo que faz flex. Quem faz o flex é o calcanhar, como se meu calcanhar quisesse empurrar a parede, ó. Então, para eu fazer um flex de verdade, sem tensão no dedo, isso aqui é o flex falso, ó, com tensão no dedo. E o flex verdadeiro é esse aqui, ó, quando a gente empurra e sente posterior. Então, é quando a gente sente o calcanhar. A gente vai alongar essa parte aqui. Então, eu vou fazer flex e vou segurar 8 tempos, tá? Isso é deitada. Deixa eu deitar que vai facilitar para entender, né? Ó, a gente vai estar deitada com a coluna mais esparramada possível no chão. Então, quanto menos ficar espaço embaixo da coluna e quanto mais você puder acomodar a lombar no chão, melhor. Tenta grudar. Se não for possível, você tenta o máximo que der, tá bom? Tenta sempre grudar a coluna no chão. Aí, a perna esquerda vai estar dobrada para apoiar a gente e a esquerda vai estar lá no teto. A gente vai começar fazendo flex. Para entender o que é o flex, a gente vai ficar 8 tempos no flex, ou seja, não é isso, tá? Muito cuidado para não ter essa tensão no dedo. Faz flex, relaxa o pé e faz com que o calcanhar empurre o teto. Então eu vou sentir essa parte de trás do calcanhar alongando. Aí eu vou ficar 8 tempos aqui. Se for muito difícil para você fazer isso apontando para o teto, você vai fazer aonde você sentir alongar. Você vai sentir alongar a parte posterior. Então, se você estiver sentindo uma dorzinha aqui ou aqui, é normal, tá? Só que se não for possível pro teto, você desce e faz na altura que você puder, tá bom? Desde que você esteja sentindo a parte posterior. Então, eu vou fazer lá alongando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entendendo o calcanhar empurrar o teto. Aí, eu vou fazer uma meia ponta a ponta. E vou ficar só esticando com os dedos alongados lá pro teto. Mais 8 tempos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí eu vou começar a mexer. Eu vou fazer 2 vezes lentinho, ó. Vou fazer meia ponta. 1, 2. Flex. 3, 4. Meia ponta. 5, 6. Pontinha alongando. 7, 8. 2 vezes isso. Então, meia ponta. No caso, só os dedos. 1, 2. Tornozelo. 3, 4. Tornozelo. 5, 6. Pontinha. 7, 8. E aí eu vou acelerar isso e fazer em um tempo até o final da música. Então eu faço meia ponta, flex. Meia ponta, ponta. Vou isolar o movimento até o final da música, tá bom? Então, é isso. Respira. Deixa o quadril bem colocado no chão, relaxa os ombros no chão. E é como se eu tivesse levado um soquinho no umbigo. Eu não vou deixar a barriga solta. É como se eu estivesse realmente afundando o tronco no chão, tá? O braço pode ficar ao lado, no chão mesmo, apoiado para dar um suporte e a gente focar só no pé, tá bom? Vou pôr minha sapatilha pra gente poder fazer. Mas foca em trabalhar os movimentos isolados, tá bom? Então prepara e bora!
a coxa esticada e vou fazer meia ponta e flex. Meia ponta e ponta. Então, mexo só os dedos e o tornozelo. Só o tornozelo, só os dedos. Agora em um tempo. Meia ponta, flex. Meia ponta, ponta. Meia ponta, flex. Até o final da música. Mantém o ritmo. Dedos, ponta. Dedos, flex. Força. Mantém o joelho esticado e a coxa esticada também. Dedos, ponta. Dedos, flex. Dedos, ponta. Dedos, flex. E dedos, pontinha, força, força, força. Alonga lá pro teto, faz força na coxa, estica o joelho e relaxa. Ui, queimou, né? Não sei vocês, mas pra mim queimou. Então é normal dar uma queimadinha assim, porque a gente tá trabalhando a musculatura da perna toda, né? Então é normal dar uma queimadinha assim, porque a gente tá trabalhando a musculatura da perna toda. Então, pra mexer o pé, a gente precisa ativar coxa, panturrilha. Então é a perna toda que trabalha pro pé mexer, né? Então, bora pro outro lado que a gente diz outra perna, a gente sempre faz um lado e o outro. E foco nesse trabalho de sentir a musculatura da perna ativa, né? Pra fazer a movimentação. Então, prepara já direita lá no chão, esquerda pro teto. Já deixa o joelho bem esticado, coxa, né, ativa e o calcanhar empurrando o teto. Bora lá. Preparou e fica empurrando o teto com o flex. Calcanhar quer chegar lá no teto. Sem tensão no dedo, tá? Relaxa o dedo, mas empurra o calcanhar. Agora faz pontinha e fica pontinha, pontinha, 5, 6, 7, 2 vezes lento. Dedos, flex. Dedos, ponta. Meia ponta, flex. Meia ponta. Tudo isso com o joelho esticado. E um tempo. Dedos, flex. Dedos, ponta. Dedos, tornozelo. Tornozelo, dedos. Dedos, tornozelo. Tornozelo, dedos. Dedos, tornozelo. Tornozelo, dedos. Continua. Mantém o joelho esticado. Mantém o ritmo. Vou marcar o ritmo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E mantém a coxa ativa. Estica a coxa, estica a panturrilha, dedos e respira. Ótimo! Então, agora a gente vai fazer um que vai trabalhar o nosso andeor. Então, a gente vai entender um pouquinho do que é o nosso andeor. Andeor, a palavra em si, ela significa para fora. Quando a gente está com os pés um ao lado do outro, a gente chama isso de pés paralelos. E quando a gente rotaciona as coxas, vindo aqui dos quadris para fora, a gente chama isso de andeor, tá? Então, essa rotação que vem daqui do quadril e chega até no pé é a rotação andeor para fora. Então, o que vai fazer a gente virar essa perna andeor? Todos os músculos da coxa, principalmente o nosso bumbum, eles vão estar se ajudando, então, ajudando a rotacionar a coxa. Então, essa parte interna aqui da coxa, ela vai vir pra frente e tudo vai virar pra fora. Então, eu vou fazer isso daqui. A musculatura da coxa, né, e o bumbum vai ajudar a rodar o nosso andeor. E isso é uma questão que pode ser trabalhada, tá? Pode ser melhorada, mas cada um tem o seu, tá? Então, cada um vai ter a sua
amplitude, o quanto que consegue ir de andeor. Embora possa trabalhar, tem gente que tem mais facilidade, tem gente que tem mais dificuldade, mas a gente faz o melhor que a gente pode com o que a gente tem. Então a gente vai começar deitadas também, mais uma vez, só que agora as pernas não vão estar pro teto. Então a gente deitou, esparramou a coluna no chão, o máximo possível, grudado no chão. E as pernas vão estar esticadas, ou seja, joelho esticado, coxa esticada, lá empurrando o calcanhar para frente. E eu vou só sentir esse corpo esparramado no chão e eu vou só sentir a rotação andeor da perna direita. Eu vou fazer andeor e paralelo, andeor, paralelo. 4 vezes com uma perna, 4 vezes com a outra perna, certo? Então, uma vai se manter paralela e a outra vai rotacionar 4 vezes. Aí eu vou fazer isso do outro lado, mais 4 vezes. Aí sim eu vou fazer as duas juntas. Então, rotacionar e voltar, rotacionar e voltar. Também 4 vezes, tá? Só que no 4 eu vou deixar, na quarta vez, eu vou deixar essa primeira posição dos pés, tá? Eu vou deixar os pés andeor, lá com o pé em flex, como se eu estivesse tentando grudar os dedinhos no chão. Então, puxa o dedinho pro chão e fica. Aí, nós vamos fazer um plié deitadas. Como que faz isso? A gente vai juntar os calcanhares e vai tentar trazer os joelhos pro chão. Então, desse dobrar dos joelhos, que é o plié, a gente vai tentar aproximar os joelhos do chão e, vou mostrar de frente assim, e tentar, sempre com os calcanhares juntos, levar eles lá pro teto. Então, calcanhar para cima e joelho para baixo. Se não for possível, se a sua rotação de andeor não permitir o seu joelho para o chão, você vai tentar mesmo assim, se esse for o seu andeor, você vai tentar fazer vir para o chão e deixar os calcanhares juntos. Agora, se você conseguir descer mais, você desce o joelho e manda os calcanhares para cima, tá? Tudo em flex. Então, eu vou aproximar o quanto eu puder e eu vou empurrar, levando os calcanhares para cima, tá? Vou fazer isso 2 vezes, ok? Então, desce, desce, desce e empurra, tentando deixar os pés o máximo em contato com o chão possível, tá? Então, quanto menos assim e mais assim você conseguir, melhor, tá? O objetivo, a gente sempre tem objetivos no balé, né? Então, o objetivo é tentar abrir o máximo que der. Eu também não consigo, mas a gente tenta fazer o máximo possível da coxa ativando esse andeor, tá? Entendendo o que é esse andeor, ok? Para depois, quando a gente estiver de pé, isso já tá melhor construído. Então, recapitulando como vai ser esse. A gente vai estar deitada com os pés paralelos. A gente já vai abrir 4 vezes andeor, tentando trazer o dedinho lá pro chão com uma perna. 4 vezes andeor com a outra perna, sempre tentando sentir a musculatura rodar. Aí eu vou fazer as duas pernas, pode relaxar um pouco o pé, que até aí já vai estar tenso. A gente relaxa um pouco o pé e volta pro flex. E faz as duas andeor e relaxa. As duas, também 4 vezes. Depois que fizer isso 4 vezes, dá mais uma relaxada no pé, que vai estar tenso. E aí, volta para a primeira. Aí a gente vai fazer um plié, vai deixar o joelho lá no chão, o máximo possível, e vai voltar empurrando os calcanhares lá para frente. E aí vai acabar, relaxa de novo a perna para compensar um pouquinho, né? Pode balançar assim para a perna descansar, certo? Então, bora, pode deitar. Acho que eu vou fazer assim na diagonal. Pode deitar pra gente começar. Então, os pés eles ficam em flex paralelo, coxa bem esticada, estica bem o joelho e lembra que não é o dedo que tensiona, é o calcanhar que alonga,
calcanhar empurra. Grudou o máximo possível da coluna no chão e relaxou os ombros. Tá olhando lá pro teto e vai sentir as pernas. Bora lá. Gruda a coluna no chão, estica o joelho e vou abrir só a direita. Abro. E voltei. E vai sentindo como que esse andar vai acontecendo. E volta. E vou abrir. E voltar. Tenta colocar o dedinho lá no chão, ó. Rotaciona a musculatura da perna para fora e volta. Agora eu vou trocar de perna. Outra perna. Vai lá pro chão. Andar e volta. E vai lá pro chão. E voltou. E 3 vezes. E voltou. Última vez. E voltou. Relaxa um pouquinho o pé. Volta pro flex. E abre as duas. Abriu, abriu, abriu. Fechou, fechou, fechou. E abriu, abriu, abriu. E fechou, fechou, fechou. Terceira vez. Abre, 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 abre. Tenta grudar o dedinho no chão. E fechou. Última vez. E relaxa o pé. Relaxa, relaxa. Volta pro flex, deixa andar. E vem trazendo joelhos pro chão. Fica um pouquinho, deixa o joelho aberto. E aí vai empurrando. Empurra, tenta manter o andar com o dedinho no chão. Esticou, ficou. E respira, fica, 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 fica. Mantém, mantém. Relaxa o pé. Faz um tremelique assim para respirar, para descansar a perna. Vira de ladinho para sentar. E agora, para nossa perna dar uma relaxada, que a gente vai fazer um preparo de abdominal. Eu sei que nem todo mundo gosta de fazer abdominal, mas a nossa força do tronco é muito importante para tudo que a gente for fazer. Então, depois, quando a gente quiser levantar e dançar, a gente precisa ter um preparo antes disso. A dança é muito sobre preparo. Então, a gente vai fazer um abdominal simples e você vai fazer o máximo que você puder. Eu vou dar a sugestão, mas se você não conseguir até o final, você faz o máximo que você puder, descansa um pouquinho e volta. Mas não é tão puxado assim, tá bom? Ele vai mais ativar e fortalecer e, se possível, faz um esforço para ir até o final, tá? Ele é simples, não tem erro, ó. A gente vai, deixa a coluna no chão e a gente vai fazer assim, com os pés apoiados no chão, pés paralelos, só não precisa estar juntinho, tá? Pode deixar um pouquinho, um espaço. Aí a gente vai fazer com as mãos atrás da nuca, vai subir as escápulas, tirar as escápulas do chão, esmagando o abdômen 8 vezes. E aí eu vou fazer cruzadinho assim, ó. Também tirando as escápulas do chão 8 vezes. Aí eu vou repetir mais 8 do normal e mais 8 pro oblíquo, que é para essas laterais, tá? Então sempre sinta esmagar e tenta soltar o ar, expirar na descida e inspirar na subida, tá bom? Então, força, tenta ir até o final. Se não der, tudo bem, mas tenta. Respira e sobe. Olhando pro teto. E 3. E 4. Sobe 5. 6. 7. Agora prepara para cruzar. E solta o ar na subida. Cruza, tira as escápulas do chão. Sobe bastante.
os cotovelos abertos, esmaga o abdômen. 6, 7, agora força que é a reta final. E 1, 2, tá acabando. 4, 5, tá acabando, força. E 7, 8, e respira, relaxa um pouquinho. Aê, ótimo. E agora a gente vai deitar de costas para poder relaxar um pouquinho, tá bom? Deitamos de costas, então o umbigo para baixo e as mãos no chão. A gente vai empurrar nossa coluna pensando em abrir espaço entre as vértebras. Então, eu vou estar com a testa no chão, vai começar a música, a gente vai se empurrar. O objetivo é trazer como se fossem as escápulas para baixo e abrir os ombros, deixar o pescoço comprido. Então cuida para não fazer isso daqui, ou seja, dar uma quebrada no pescoço. Pensa que eu vou ter que levar essa coluna como um conjunto, tudo vai subir alinhado. Então você empurra trazendo os ombros para baixo e deixando o pescoço comprido, tá? Olha longe o máximo que der e a gente respira. A gente vai subir e forçar 8 tempos, aí a gente relaxa 8 tempos. Sobe e força 8 tempos, relaxa 8 tempos. Depois a gente traz a mão para a linha do ombro e vai se empurrar o máximo que der, o máximo possível, também com essa mesma sensação de trazer, né, buscando trazer o ombro para baixo. Então deixa o pescoço comprido e alonga o máximo possível e relaxa. Então prepara, coloca a testa no chão, mãos no chão e bora. E cresceu, desceu as escápulas e os ombros, pescoço comprido, 6, 7, 8 e vou relaxar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e de novo, sobe. 2, 3, alonga. 4, traz para baixo, puxa para baixo e relaxa mais 8. Aê, respira um pouquinho. Agora a gente vai trazer as mãos para a linha dos ombros para fazer o segundo. E vai empurrar e alongar tudo, mas cuida para não quebrar o pescoço. Alonga, 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 alonga. 7, 8 e relaxa. 8 tempos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e mais uma vez empurra. Longe, 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 longe. Vai descendo os ombros e relaxa. Agora traz o bumbum pro pé e alonga a coluna. Aê, deixa os braços bem longe para alongar, respira e compensa a coluna. Vem desenrolando devagar. Aê! E agora, para a gente finalizar a nossa aula, nós vamos fazer um exercício que eu chamo de reloginho. Para fazer o reloginho, você vai deixar o seu tapetinho perto da parede e você vai tentar encostar o bumbum perto da parede, o mais próximo possível, tá? Aí, com os pés em flex, apontando lá pro teto, você vai ficar na introdução da música. Aí eu vou falando junto com você, tá bom? Então, por agora, pensa em esticar o máximo possível o joelho e empurrar o calcanhar lá pro teto. Vou pôr a música pra gente. Então, tô empurrando o teto com o calcanhar, alongando toda a parte posterior. E a minha coluna tá
afundada, tá? Se esparramando no chão, inclusive os ombros. Aí as duas pernas elas vão ir abrindo o máximo que elas puderem. O importante é deixar as duas pernas na mesma linha. Então não vou deixar uma assim e outra assim. Vem sem deixar na mesma linha. E agora a gente vai ficar um pouquinho aqui. A própria gravidade, ela vai fazer o quê? Vai deixar aos poucos as pernas virem pro chão. Então, se tiver muita dor, você pode fazer uma massagenzinha ou talvez fechar um pouquinho a perna. Se você acha que pode ficar, você fica mais um pouquinho. E quem quer forçar um pouquinho mais, pode puxar para baixo. O importante é ir respirando. Respira, respira. Vou deixar mais uma música pra gente, tá? Última música. A ideia é ir deixar você respirando para que os músculos eles vão se relaxando e alongando. Se você manter tensão e não permitir que eles relaxem, eles não vão conseguir alongar. Eles vão ficar estressados e não vão deslizar. Então eles não vão alongar. Sempre busca respirar, mandar ar para onde está doendo, para que os músculos relaxem e assim eles alonguem. Quanto mais você for respirando e mandando ar para onde está doendo, melhor. Lembrando que a música já está acabando. Quando ela acabar, a gente fecha, tá? Respira. Faz um flexão no pé. Flex, 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 flex. Calcanhares empurrando lá longe. E pra voltar, não fecha a perna. Pra voltar, o segredo é ir voltando um pouquinho. E pra voltar, agora a gente, mesmo que demore muito tempo, vem voltando devagar. Deixa a perna fechar sozinha, nem que isso demore, nem que você tenha que fazer pausas. Mas as duas pernas vêm voltando juntas, mesmo que pareça impossível, mesmo que leve muito tempo, até se encontrarem lá em cima. E aí pode relaxar. Aê, parabéns por ter concluído a aula. Eu recomendo que você repita 3 vezes pelo menos, porque assim você vai assimilar melhor o conteúdo. Eu espero que essa aula possa te ajudar a melhorar sua postura, sua força, sua flexibilidade e que, mais do que tudo, seja um tempo bom, um tempo gostoso para se passar. Deixa aqui nos comentários se você gostou da aula, como que foi pra você. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, que isso é muito importante pra gente poder crescer, certo? Muito obrigada por hoje e até a próxima!